A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kisse e neste vídeo desejo falar-lhes sobre Deixai vir a mim as criancinhas. E vou tomar como base Mateus capítulo 10, versículo 21, Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16 e todo o Salmo 131. Para ilustração, eu vou estar mostrando para você uma amiga da minha família que faleceu ontem e foi sepultado hoje às 8 horas da manhã. Hoje que eu estou dizendo é 23/12/2016. Você já viu esta pessoa? Conhece? Sabe quem é? Ela morava no Ariston, cidade Ariston. É a nossa vizinha aqui em Carapicuíba, São Paulo. Ela chamava Cláudia. Ou, como diz a sua família, Cacá. Aqui ela está comemorando seu aniversário. Ela faleceu com 44 anos de idade, mas tinha a sua inteligência, a sua cabeça, a sua inteligência de uma criança de 4 a 5 anos de idade. E ela nos deixou algumas lições. Ela é crente, amava Jesus e amava também ao próximo. Então, para nós falarmos sobre o assunto que nós desejamos falar, nós vamos estar, então, comentando algumas coisas a respeito da Cláudia. Olha, está aqui. Era muito conhecida aqui na nossa vila. Cumprimentava todos, brincava com todos, dava presente para todos e também pedia presente para todos. Bom, ela estava constantemente aqui na nossa casa. Então, ela, como nós já falamos, ela faleceu com 44 anos e ela tinha a mentalidade de uma criança de 4, 5, 6 anos de idade. E ela nos ensinou algumas lições. Ela tinha uma fé muito grande em Deus, como uma criança tem uma fé nos seus pais. Então, ela sempre estava pedindo para nós orarmos pelas pessoas, e ela chegava com o nome das pessoas e citava o nome das pessoas, pedia para o pastor dela, que era da Presbiteriana Independente, pedia para a irmã Lucimar também, que era da igreja. Enfim, todos os irmãos que ela conhecia, ela pedia oração para aquelas pessoas que estavam em necessidade que ela conhecia. Então, ela era uma mulher de fé, tinha fé no Deus Todo-Poderoso que podia fazer coisas grandes na sua vida. E então, primeiro, ela era uma mulher de fé e cria que Deus podia fazer coisas grandes na vida das pessoas. E ela sempre pedia, mesmo estando adoentada, ela sempre pedia para orar pelas outras pessoas. Eu nunca vi ela pedir para orar por mim, por ela mesma. Segunda coisa que nós entendemos também, ela tinha um desejo de viver em sociedade e lutava para que isso acontecesse. Então, ela sempre estava conversando com as pessoas, sempre estava dando presente para as pessoas e também, ao mesmo tempo, pedindo presente. E geralmente ela pedia um presente, o presente que ela mais pedia era a mochila. Mas não para ela, porque ela já tinha. Mas ela pedia mochilas para estar entregando para os seus colegas de escola, da sua classe, até mesmo dos seus vizinhos. Então, ela lutava para viver em sociedade. E então, ela, com esse jeito dela de dar presentes, ela estimulava as pessoas e pedia presente, estimulava as pessoas
a viver entre si, viver em sociedade, um dando presente para o outro, um ajudando o outro em tudo. Uma outra coisa que ela fazia, né? Que ela falava, era o seguinte: tudo aquilo que ela fazia de errado lá na sua casa, com as pessoas na rua, ela vinha e falava com a minha esposa. A minha esposa era a sua era confidencial, né? Ela confidenciava tudo. Quando ela falava com a minha esposa orientava ela, falava para ela não fazer mais e falava para ela pedir desculpas, pedir perdão para as pessoas. Ela saía de casa, ia lá e fazia exatamente como como a minha esposa orientava, pedia desculpa e ainda falava que não ia fazer mais aquilo. Então, uma outra coisa que marcou muito a vida dela, a nossa vida, é o seguinte: quando ela vinha em casa, ela não vinha com intenção nenhuma. Ela vinha e conversava um pouco com a minha esposa, contava algumas coisas que aconteciam naquele dia, e ela dizia assim: eu vim te ver. Eu vim te ver. Então eu lembrava muito dos discípulos que deixaram tudo para estar com Jesus, para ver Jesus, para estar com Jesus, para aprender com Jesus, para valorizar a pessoa do Senhor Jesus. Ela não tinha conhecimento humano, muito conhecimento humano, nem sabia escrever, mas ela tinha a sabedoria do céu. Ela tinha os princípios da palavra de Deus estabelecida na sua vida e praticada no seu dia a dia. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 21, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, a Cláudia tinha a revelação do Pai, a revelação das coisas do alto. E isso foi revelado ao seu coração porque ela era uma pessoa pequena, humilde, simples, uma criança. E nós vamos estar lendo Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, ali estavam algumas crianças, querendo chegar até Jesus. Mas os seus discípulos as impedia, porque aos olhos dos discípulos, Jesus não tinha na sua agenda as crianças. Mas o Senhor Jesus indignou-se e falou: não, deixe que deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então aí elas vieram e Jesus as abençoou. Então Jesus é aquele que valoriza aquilo que o ser humano normal não valoriza. Ele prioriza aquilo que esse mundo não prioriza. Nós não priorizamos as crianças, muitas vezes, nem nas nossas igrejas o ministério de crianças. Mas Jesus, no seu ministério, priorizava as crianças e as abençoava. Então, Cláudia era uma criança. E aquelas pessoas que amavam Jesus realmente tinha espaço na sua agenda para a Cláudia. Seus pastores, as pessoas da igreja, algumas outras pessoas, né? Então, uma outra coisa que chama a atenção é que
a Cláudia ela se preocupava com as pessoas, não com coisas. Amava as pessoas e não as coisas. E ela não estava voltada para grandes coisas, para grandes projetos, mas para aqueles pequenos projetos, segundo a visão do homem é pequeno projeto, mas segundo a visão de Deus, era um grande projeto, porque foi para isso que Jesus veio a este mundo buscar e salvar as pessoas que haviam perdido. Então, no Salmo 131, o salmista Davi disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Então, o rei Davi, ele mesmo sendo rei, ele não se apegava em grandes coisas, mas ele se contentava com as coisas humildes, com as coisas simples, com as pessoas. Então fica aqui esse alerta para todos nós e essa lição que a Cláudia nos deixou. Essa é a lição tão importante, que é de amar as pessoas, que é de ter fé e crer que Deus pode fazer, e é de se preocupar em orar pelas pessoas, mais do que para si mesmo, em estar preocupada, em estar conversando, dialogando, ajudando as pessoas, mesmo que tenha de usar alguns meios que não é aprovado pelo homem, mas é aprovado por Deus. Então, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Então, não esqueça dessa lição de vida, desta mulher, 44 anos, mas que tinha a mentalidade de uma criança de 4 a 5 anos, mas tinha a revelação perfeita do caráter de Cristo em sua palavra. Ela foi fiel à sua igreja, aos pastores, aos seus amigos. E ela foi fiel a Jesus até a morte. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Deus continue abençoando poderosamente a sua família. E tudo quanto você administra para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus.